Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula, a mais um tutorial de Natal aqui deste canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Georgia e eu vou ser hoje a sua professora de maxi crochê. A gente vai fazer juntas essa arvorezinha de Natal aqui muito fofucha, tá? Eu fiz na cor branca com a cor nude. Tá aqui embaixo a descrição do fio, agulha e também tá no tutorial nosso tudo que eu vou utilizar para fazer essa árvore. A videoaula da estrela a gente vai fazer em outro vídeo que eu vou deixar no card no finalzinho desse tutorial, tá bom? Então, se você já gostou da vibe desse vídeo, já deixa o seu like e já se inscreve para você não perder a próxima aula, tá bom? Um beijo e bora crochetar! Então, vamos ao nosso passo a passo. Primeiro, o que nós vamos utilizar? Eu vou utilizar a agulha de crochê número 8 milímetros para fazer toda a estrutura da árvore, tá? Vou utilizar uma agulha menor, essa daqui tem 5, mas pode ser qualquer menor que 8, tá? Para fazer o acabamento, ou se você preferir, você pode utilizar a agulha de tapeçaria. Essa daqui é número 13, ela é muito boa para passar o fio de malha mais espesso, tá? A gente vai fazer primeiro a nossa árvore e a estrutura dela. Vou utilizar o fio de malha da Um Mimo de Fio, que é um fio 100% poliéster. Ele vem em fita, ó, um pouquinho aberto, e ao desenrolar do novelo, você vai ver que ele vem fechadinho, mas se você quiser ele mais fechado, você pode puxar ele, que ele fecha um pouquinho mais a trama, tá vendo? Ele fecha o fio, ele fica mais fechadinho quando a gente puxa. Essa é a dica para você trabalhar com os fios fita, tá bom? E esse daqui é da marca Um Mimo de Fio, eu gosto bastante, 100% poliéster. Vamos lá. Essa arvorezinha, ela é montada, ó, ela é desmontável, tá vendo? E as partes a gente começa da mesma forma, tá? O que vai influenciar no tamanho é a quantidade de carreiras. Então, eu vou fazer essa grandona aqui com vocês e vou explicar como que é feita essas duas, porque a partir dessa a gente faz as outras duas partes, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer o anel mágico com uma quantidade X de pontos e a gente vai fazer todas as partes com a mesma quantidade no início, tá? Não tem diferença. O que muda é o número de carreiras. Então, eu tenho carreiras em ponto baixo, seguindo regra de aumentos. Quando chega nessas duas últimas carreiras, eu falo que eu desenhei uma trama. Então, a trama, ela é a mesma para todas as partes, para as 3 partes que eu tenho, a mesma trama, tá? O que muda é a quantidade de carreiras de pontos baixos. Então, bora crochetar e a gente monta ela assim, faz a estrelinha e no final a gente coloca ela e a gente vai fazer ela todinha passo a passo hoje. Vamos lá. A gente vai começar fazendo o anel mágico, onde a gente laça os nossos 3 dedos, passando, cruzando aqui, olha, como ele cruza e vem pra cima. Introduz a agulha, olhando para baixo, ó, o gancho tá olhando pra minha mão. Por baixo da primeira fita e por cima da segunda. Traz ele pra fora, girando levemente aqui. O seu anel mágico, ele tá pronto, você só precisa travar ele. Faz uma correntinha e travou. Tá? Então, aqui a gente já tem o nosso anel mágico. Por que que é anel mágico? Para quem é iniciante, né? Eu puxo ele aqui, ó, ele fecha o anel. Ele abre o anel ou ele fecha o anel. Dentro do anel, eu vou adicionar 5 pontos baixos. Então, eu tenho um, que foi um ponto baixo falso, né, da correntinha, e vou colocar mais 5, totalizando 6 pontos. Conferindo aqui cada 2 perninhas um ponto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, o sexto tá na agulha. Agora, você vai puxar o seu anel para que ele feche todo. Ajeita, puxando os pontos, abrindo ele, tira essa laçada da agulha e você vai localizar o topo, as 2 perninhas do primeiro ponto que você fez. Introduz no topo do ponto. Pega essa laçada, leva lá pra trás. Essa é a emenda que a gente vai fazer em todas as carreiras.
ajeita aqui. Agora, você vai introduzir entre um ponto e outro, exatamente na laçada que você passou lá pra trás. Coloca a tua argola na agulha. E você vai puxar o fio do novelo para ajustar essa argola. Se você não ajustar ela, a sua emenda vai ficar bem marcada. Então, recomendo que você ajuste ela. Esse fio já pode vir aqui por cima para fazer um bom acabamento. Laça o fio do novelo, traz da altura, fecha uma correntinha. Fizemos aqui o primeiro ponto da próxima carreira. Essa próxima carreira, eu vou fazer uma sequência de aumentos. Então, vou fazer um aumento para cada ponto da base. O aumento são 2 pontos juntos, né? Então, já coloquei um, venho no mesmo ponto da base, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto da base, onde tem essas duas alcinhas, introduzo nela, só que eu vou deixar esse fio aqui no meio, tá? Pra já fazer o acabamento. Puxo o ponto baixo no mesmo ponto da base e vou fazendo 2 pontinhos para cada ponto da base até o final, totalizando 12 pontos. Cheguei no final e vou fechar com o mesmo fechamento que eu fiz na carreira anterior. Topo do ponto, passo lá pra trás e olha como que ele ficou, né? Ele ficou parecendo o quê? Uma cumbuca que a gente fala. Esse é o efeito que eu desejo mesmo, porque a árvore de Natal, ela vai aqui pra baixo, né? Então, eu tô tecendo aqui, esse aqui é o verso, olha onde eu tenho os nozinhos do ponto, é o verso. E essa daqui é a frente da minha árvorezinha, olha. Então, a primeira carreira ficou aqui em cima, que seria esse topo, e a segunda carreira que eu desci agora, pra gente formar as próximas carreiras, tá bom? Então, aqui eu vou fazer a minha emenda, normalmente, entre um ponto e outro, você introduz, coloca essa laçada na agulha e ajusta. Seguindo a regra de aumento, eu trago o fio, faço um ponto sozinho, no próximo ponto da base, eu faço um aumento. No próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho, no próximo ponto, eu faço um aumento. E assim eu vou nessa sequência até o final dessa carreira. Cheguei no final, vou fazer a minha emenda. Para você que ainda tem um pouquinho de dificuldade de visualizar, olha, eu tenho a frente do primeiro ponto baixo que eu fiz e eu tenho o topo dele. É no topo que eu vou introduzir a agulha, tá? Então, do verso para frente, eu pego 2 alcinhas. Levo a minha laçada no gancho da agulha e levo a laçada pro verso do meu trabalho. Vou introduzir a agulha exatamente na laçada que eu passei lá para trás, que fica entre um ponto e outro da base. Coloca na agulha, não deixa ela solta, você vai ajustar puxando o fio que vem do novelo. Laço, dou altura e agora a gente vai fazer a nossa quarta carreira. Aqui eu tenho 1, 2, 3, essa é a quarta carreira. Na quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. Eu vou começar com o aumento, tá? Então, eu já fiz um ponto aqui,
Começo com aumento, tenho 2 pontos em um ponto da base. Vou fazer um ponto sozinho, no próximo ponto da base, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Então, a sequência que vai até o final é um aumento, 2 pontos sozinhos. Bora lá até o final. Terminei a 4ª carreira. Para você conferir se essa sequência tá certa, olha só, eu terminei aqui com 2 pontos sozinhos, um aqui, e fechei aqui a minha sequência com um aumento. Então, tá certinho, né? Se eu tivesse colocado 2 pontos sozinhos e um aumento aqui casado com outro aumento, é porque você precisa procurar onde tá o seu erro, tá bom? Então, aqui você estica a laçada, procura o topo do primeiro ponto que você fez. Leva lá pra trás e a gente vai fazer a nossa 5ª carreira no ponto baixo, utilizando a regra de aumentos, tá? Essa é uma regra de aumentos para todo o trabalho circular que você quiser fazer, você vai utilizar essa sequência, tá? A diferença é que ele tá ficando uma cumbuca aqui propositalmente, né? Por causa da quantidade de pontos. Vamos lá. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos, 3 pontos sozinhos e um aumento é a sequência da nossa 4ª carreira. 1, 2, 3, 4, na nossa 5ª carreira. Então, aqui eu tenho um, no próximo, um sozinho, no próximo, terceiro ponto sozinho, agora sim, vem o meu aumento. E assim a gente faz até o final. Cheguei no final da minha 5ª carreira. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras seguindo regra de aumentos. Agora, essa carreira, eu vou começar a desenhar uma trama diferente, tá? Então, eu faço a minha emenda normal, faço a minha emenda aqui, puxo, ajustando, trago o fio, como se eu fosse começar uma carreira de pontos baixos e faço uma correntinha. Então, comecei aqui a minha 6ª carreira, formando uma trama diferente, tá bom? Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer 2 correntinhas. E vou pular um ponto da base, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço 2 correntinhas, pulo um ponto da base no próximo, pulo esse ponto, no próximo eu faço um ponto baixo. E assim você vai fazer até o final. Ponto baixo, 2 correntinhas, pula um ponto da base no próximo ponto baixo, 2 correntinhas e seguimos o baile até o final. Cheguei no final, vamos conferir aqui, eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, pulei um ponto da base, logo em seguida vem o ponto baixo para fechar a minha sequência da trama. Só foi possível fechar essa sequência certinha porque eu comecei com a quantidade correta de pontos aqui e segui a minha regra de aumentos, tá bom? Agora, a gente vai trocar de cor. Então, eu vou tirar essa agulha, vou cortar o fio.
tiro ele todo aqui dessa argola. Pode pegar uma agulha mais fina. E aí, você vai introduzir essa agulha mais fina, você vai identificar o ponto baixo que você fez e o topo dele. Então, tem duas perninhas aqui, logo em seguida, sai dessas duas perninhas outras duas perninhas, tá? Então, aqui, ó, tô introduzindo bem no topo do meu ponto baixo. Pego o fio, levo ele lá pra trás. Ajusto bem aqui. Pego no verso dessa correntinha, jogo esse fio aqui pra dentro, tá? É assim que eu faço esse acabamento. E vou esconder esse fio já aqui por alguns 4 pontos, pra já ficar bem acabado. Cada parte que você fizer, você vai fazer essa troca de cor. Você já pode ir caminhando esse fio por dentro aqui da trama, para ficar bem escondido. Depois que você passou aí por 3 ou 4 pontos, você pode cortar o seu fio. Se você gosta de utilizar cola, você pode utilizar cola, senão eu deixo assim mesmo, ele não solta, tá? Porque é uma coisa de decoração que vai ficar assim, parada, né? Ninguém vai mexer, ninguém vai ficar abrindo e fechando, não é bolsa, então a gente não precisa ter uma grande preocupação com soltar, igual tem com tapete, com cesto que fica mexendo, organizadores, tá bom? É um pouco diferente a utilidade, então a gente não tem a necessidade de ficar costurando, nem arrematando demais, tá bom? Então, essa daqui é a primeira parte. Agora, a troca de cor, eu pego a cor que eu desejo, próxima cor, é a cor nude, tá? Também da marca O Mimo de Fio. Vou introduzir em cima da correntinha, não vou começar em cima do ponto baixo, tá? E aqui eu tenho uma sequência para fazer. Eu vou introduzir, aqui eu tenho o meu ponto baixo, antes dele eu tenho 2 correntinhas. Eu vou introduzir na segunda perninha desse topo aqui, ó. Eu vou introduzir nesse ponto, um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, e vou pegar um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo da base, pegando 2 alcinhas. Vamos executar para você entender. Então, eu tenho um ponto baixo aqui, ó, formado, eu venho em cima dele, pego só uma alcinha. Puxo a nova cor. E vou conduzir esse pedacinho de fio por dentro da minha trama, tá? Pra já ficar bem acabado. Fecho uma correntinha aqui, formou um pontinho baixo. Venho no próximo ponto da base, pegando só a alcinha de trás. Só a alcinha de trás, ó, ficou uma alcinha aqui pra frente. E laço, dou altura, fecho o ponto baixo. Então, eu fiz 2 pontos baixos, vou fazer um ponto baixíssimo, pegando em cima desse ponto da base, pegando as 2 alcinhas. Tá? Eu pego 2 alcinhas aqui. Trago a cor nova do fio do novelo e fecho. Ponto baixíssimo. Então, ele fica com esse detalhe do baixíssimo aqui e os 2 baixos aqui. Vamos repetir. Pego só a alcinha de trás. Laço, dou altura, fecho ponto baixo. A mesma coisa aqui, pego só a alcinha de trás. Laço, dou altura, fecho ponto baixo. Acima do ponto baixo da base, eu tenho essas 2 alcinhas, eu pego 2, laço, fecho ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Esse fio que sobrou aqui, ele já caminhou por 2, 3 pontos, então eu vou cortar ele para ele ficar bem rente ao meu ponto bem acabado já, tá? Não vou esperar eu finalizar a volta para fazer esse acabamento. Então, vamos lá.
Cheguei no final, então aqui eu fiz baixíssimo, ponto baixo, e aqui sobrou um para terminar com o meu baixíssimo. Terminei com baixíssimo, agora eu já posso cortar. Tiro todo o fio. Posso pegar uma agulha mais fina. E agora eu vou fazer esse acabamento. Eu introduzo a agulha nessas duas alcinhas, eu pego uma, duas, tá? Então, ó, peguei duas alcinhas aqui. Tá? Levo o fio lá pra dentro. E agora, olha só, ele formou aquele desenho aqui, ó, do baixíssimo, tá vendo? Levando essa alcinha lá pra trás, ele forma o desenho do baixíssimo, que vai deixar a sua emenda perfeita. Volto aqui, ficou um buraco, então tem que fechar esse buraco. Então, eu volto ele aqui, introduzo no centro do último ponto que foi feito, levo lá pra dentro, ajusto e ele fica bem perfeita a nossa emenda. Esse fio, caminho com ele por dentro dos pontos, para poder fechar, e a gente já vai fazer as outras partes. Eu vou explicar, né, como eu disse no começo desse vídeo, eu vou explicar como fazer as outras partes, porque são iguais a essa daqui, tá? Se você quiser finalizar com uma gotinha de cola, pode também, não fica pensando que, ah, não, a G falou pra não usar cola, que não precisa, mas eu quero, aí você fica na ansiedade. Usa cola se você gosta de usar cola, tá bom? Então, vamos lá. Ajeitar o meu trabalho, primeira coisa, né? Ele vai ficar todo tortinho, porque você tá mexendo nele enquanto tá tecendo. Então, aqui ficou a primeira parte da nossa árvore, que é a base da nossa árvore, tá bom? Aqui você pode ajeitar ela empurrando, tá vendo, ó? Vai empurrando pra ela ficar em formato de cone mesmo, tá? E ajeita a saia dela, como se fosse uma saia, né? Então, ó, tá? Agora, as outras partes, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quantidade menor de carreiras. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e a minha trama. Essa é a base. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 e aí sim vem a trama. Ou seja, eu fiz uma carreira a menos do que essa daqui. Então, eu fiz uma carreira a menos aqui do que essa. Então, a base tem 5 carreiras seguindo regra de aumentos, faço a minha trama. A do meio, né, a parte do meio da árvore, ela vai ter 4 carreiras seguindo regra de aumentos e a minha trama. E o topo vai ter 1, 2, 3 carreiras seguindo regra de aumentos e vai ter a trama, tá? Todas elas vão começar com anel mágico, 6 pontos no anel mágico, uma carreira de aumento para cada ponto da base. Depois vem com a regra, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, tá? E aqui você faz a trama conforme eu fiz na videoaula para você, tá bom? E aí você pode só encaixar e tá pronta a sua árvore. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A próxima videoaula vai ser a videoaula da estrela. Vou fazer ela separada para ficar mais otimizado, para ficar mais rapidinho de assistir, tá bom? Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal.